Assembleia Legislativa quer saber o saldo da conta previdenciária do Estado e o valor dos saques feitos pelo governo Fátima Danilo. E teve saque no Fundo da Previdência na gestão atual, meu amigo. Bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, Gerlane, Lugo Dias. Bom dia a todos vocês que estão acompanhando o Jornal 96. Pois é, Luciano, a Assembleia Legislativa ontem, né, por meio da Comissão de Administração, que inclusive recebeu o Nereu Linhares de novo, né? Ele está tendo que se explicar bastante aí, diante das próprias entrevistas que ele tem dado, inclusive alertando para a gravidade do problema que ele toma conta há 7 anos, né, no governo do estado da governadora Fátima Bezerra. E aí essa Comissão de Administração, que tem lá como presidente o deputado Luiz Eduardo, aprovou um requerimento onde solicita aí ao IPERN, né, informação de quanto tem oficialmente, né, depositado lá na conta da Previdência do Estado, e a movimentação financeira dos últimos 12 meses dessa conta, né, e está muito claro, né, os deputados querem ali a confirmação e o valor, né, de quanto foi sacado pelo governo de Fátima Bezerra nesse tempo todo, né, quanto foi utilizado e o que é que sobrou lá da Previdência Social. Poucos sabem disso, mas a professora Fátima Bezerra, a governadora, sacou sim recursos da Previdência, inclusive informação que já foi confirmada pelo próprio Nereu em várias oportunidades, né? O Nereu Linhares, o presidente do IPERN, disse que sim, esse governo também realizou saques na conta da Previdência. Isso chamou muita atenção, né? Porque foi algo que foi bastante criticado pelo PT, pela governadora Fátima Bezerra, antes de sua eleição, e foi feito num silêncio, né, sem chamar atenção nenhuma aí de que estava se utilizando o dinheiro da Previdência dos servidores para pagar contas aleatórias aí do governo do Estado. Perspectiva, né, quando essa informação chegar na Assembleia, Luciano, uma perspectiva de muita polêmica vindo pela frente, né? Ainda não se sabe qual é o objetivo aí do parlamento, mas é a Assembleia fazendo inclusive seu dever, né, de fiscalizar o que está acontecendo com os gastos públicos, com os recursos públicos, ainda mais nessa situação gravíssima que já foi alertada pelo Tribunal de Contas do Estado, que vive a Previdência do Rio Grande do Norte. E o seu presidente, Nereu Linhares, já deixou isso muito claro, né, que não tem recurso para quase nada lá e que o rombo está aumentando a cada tempo que passa e que nada é feito para solucionar o problema. Então, está feita essa solicitação, é oficial, né? Vamos aguardar a informação agora vinda do IPERN em relação a esses dados, né? O que tem lá de recurso ainda depositado, se é que tem alguma coisa, e quanto foi sacado, quanto foi movimentado, né? O que é que foi retirado dessa conta nos últimos meses aí da gestão Fátima Bezerra, Luciano. A gente vai falar sobre isso com o Danilo e a gente vai trazer já pelo menos 2 outras informações que mostram que está claro, e eu fico me perguntando se o Ministério Público, se a própria Assembleia não vão fazer nada em relação a isso, mas está muito claro que o governo está raspando o tacho, né? Tá tirando tudo que pode para chegar pelo menos até abril, quando a governadora Fátima Bezerra deve deixar o cargo para concorrer, provavelmente é uma vaga para o Senado. O governo pretende, pelo menos é o que está tudo indicando, deixar os cofres vazios, só com o eco do dinheiro que lá estava. A gente vai falar já sobre tudo isso aqui no Jornal 96. O melhor conteúdo jornalístico do Rio Grande do Norte. A gente começa, Gerlane, com essa aqui, ó. Governo envia à Assembleia Legislativa projeto para repactuar o contrato da Arena das Dunas. Projeto de lei número 545/2025 que autoriza a repactuação do contrato de concessão administrativa da Arena das Dunas, e o objetivo, segundo o texto, é readequar as condições financeiras e operacionais do ajuste firmado lá em 2011. A proposta também prevê o uso de recursos atualmente vinculados ao patrimônio de afetação criado por meio de uma lei estadual também de 2011, permitindo o saque dos valores depositados no fundo garantidor da parceria, e a intenção é permitir que os recursos acumulados no fundo, originalmente criados como garantia exclusiva para o pagamento das contraprestações da Arena das Dunas, sejam utilizados diretamente na renegociação contratual e no reequilíbrio financeiro do acordo. O patrimônio de afetação foi instituído por uma Lei 9.466 de 2011, que determinou que parcelas dos royalties e participações especiais do petróleo e gás natural recebidos pelo Estado fossem transferidas ao Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas. E esse fundo foi criado no ano anterior, em 2010, com a finalidade de prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas por parceiros públicos em contratos de parcerias público-privadas. Na época, o Estado
destinou ao fundo um valor mínimo de 70 milhões de reais. A legislação constituía como infração administrativa grave o saque ou transferência dos recursos depositados para qualquer finalidade que não fosse a garantia das contraprestações contratuais. E com a nova proposta, o governo quer uma autorização legislativa para movimentar esse patrimônio de afetação e aplicar na repactuação contratual sob a justificativa de adequar o modelo de pagamento às condições financeiras atuais. Danilo, vamos lá. O modelo é complicado demais para a gente explicar aqui para o nosso ouvinte e não precisa a gente detalhar muito não. Basta a gente dar um exemplo que eu suponho, um passarinho me soprou no ouvido, que é basicamente o que deverá acontecer e é o grande foco do governo quando lança isso aqui, Danilo. O Pedro Lopes ontem tentou, né, umas palavras bonitas para explicar, mas o que vai acontecer é o seguinte, Danilo, anotem aí. O governo olhou e viu o seguinte, olha, o terreno lá onde está o Aeroclube, que a gente está brigando com eles para tirar eles de lá, vale, vou chutar aqui, tá? Não é o número real, mas vale 10 milhões. No fundo, ele está ali garantindo, o fundo garantidor lá da Arena das Dunas, ele está garantindo 3. Sobram 7. Quer que o governo quer que a Assembleia libere? Ele, para tirar esse terreno de lá, vender o terreno, pega os 3 que ele garantia, coloca lá no fundo e fica com 7 no cofre. É basicamente isso, gente, que o governo está querendo. Ou seja, é uma forma de dilapidar patrimônio público, tá? E fazer caixa, vender a Caerne, fazer com que a Caerne vire uma empresa privada para prestar um melhor atendimento, o governo não quer. Resumindo até ainda mais, né, Luciano? O que o governo quer é fazer dinheiro de alguma forma para pagar as contas, né? O governo está tentando de todas as formas aí, de todos os meios, né, levantar qualquer recurso, né? Porque além de quebrar o Estado, agora vai começar também a dilapidar o que resta de patrimônio do governo e vai continuar quebrado, né? Porque não vai fazer, né? Vai fazer nem cócega aí vender esses terrenos que o governo tem. Já tá muito claro também, apesar de que ainda não foi oficializada essa informação, de que o governo também já está atrasado com a Arena das Dunas, né? Aqueles repasses, né, que existem lá para dar manutenção do contrato, o governo tem que pagar, acho que é mensalmente 10 milhões, né, a Arena das Dunas. E também não está cumprindo como deveria, né? E aí talvez até por isso, né, essa iniciativa vai tentar provavelmente convencer a Arena a abrir mão ali a aceitar essa mudança para poder pagar por meio desses terrenos, porque o governo não diz claramente o que quer, né? Aquela história. Eles vão tentar dizer isso aí depois que já tiver avançado pelo menos até a metade do caminho para fazer essa alteração necessária. Enfim, de modo geral, Luciano, é a gestão extremamente temerosa que vive hoje o Estado do Rio Grande do Norte. Além de quebrado financeiramente, sem nenhuma perspectiva de equilíbrio fiscal, né? O governo agora começa a bater aquele desespero de que tem que levantar dinheiro a qualquer custo para poder pelo menos deixar essa gestão sem problemas futuros jurídicos que possam surgir, né? Como, por exemplo, não ter pago o contrato da Arena das Dunas. Isso pode causar um enorme problema para o governo do Estado se acumular e se a Arena for lá e executar algo na justiça. É preocupante demais, né? Porque a gente vê um governo, como eu disse, né, que levou o Estado à quebradeira total, como está hoje, né? São 7 anos de gestão em que a gente vai vendo a situação piorar fiscalmente e que, como está batendo desespero agora, porque vai sair daqui a pouco, né? Começa a tomar medidas extremamente temerosas nesse sentido, né? A gente vai desfazer o patrimônio do Estado para pelo menos equilibrar essas contas e não vai sobrar nada. O governo vai deixar para o seu sucessor uma terra totalmente arrasada. Essa aí é a expectativa que vai se gerando com essa iniciativa e com outras, né? Porque tem outras iniciativas, a gente vai falar, muito semelhantes, né? O governo desesperado por recurso para poder pelo menos sair com a governadora sem deixar seu nome muito complicado, mais do que já está juridicamente falando. Aí a gente vem com outra notícia que se soma a essa da gente, para falar exatamente disso que Danilo acabou de dizer aí. O governo está no desespero para gerar caixa, para poder pagar as dívidas que ele próprio gerou. Não vai conseguir, mas olha só, Gerlane,